Então vamos lá. Bate bola, jogo rápido, responde rápido. Rápido ou curto? Rápido. Tá bom. Mulher que compra na Shein é pobre? Se compra só na Shein, pobre. Mas eu prefiro dizer, se compra só lá, permissão baixa. Qual a diferença entre as duas coisas? Uma coisa é você comprar na Zara, por exemplo, porque você quer. Mas você também pode comprar numa Louis Vuitton, perfeito? Aham. Outra coisa é você só comprar na Zara. Outra coisa é você só poder comprar na Shein. Entende a diferença ou não? Sim, você não tem, tipo, dinheiro, poder aquisitivo. Só que pior do que você não ter o dinheiro e não ter a possibilidade é você ter o dinheiro, o poder, a possibilidade, mas não ter a permissão. Que é o que acontece com muita gente aqui. Tem dinheiro, mas não se permite. Não viaja porque o outro não viaja. Não compra uma bolsa cara porque, nossa, tem tanta gente passando fome. Consegue entender esse espírito ou ele borra ou ele é confuso? É como se a fome fosse acabar se eu não comprasse aquela bolsa, né? É você se importar mais com a dificuldade do outro do que com a sua vontade, do que com a sua preferência. Ah, mas isso é egoísmo. Eu vou te falar uma coisa, o mundo estaria melhor se as pessoas fossem mais egoístas. Eita. Pegue toda pessoa que aponta o dedo e diz, fulano é muito egoísta, porque ele só pensa nele. O que ela está dizendo? Ele também não pensa nos outros. Não, ela está dizendo ele também não pensa em mim. Só que o maior egoísmo é obrigar o outro a pensar em mim quando eu mesmo não faço isso. O maior egoísmo é eu obrigar o outro a pensar em mim quando eu mesmo não faço isso. Então é importante a gente separar as nossas vidas. Quem está lutando por um prato de comida tem que lutar por um prato de comida. Quem está lutando por uma bolsa cara tem que ter o direito de lutar por uma bolsa cara, porque aquilo tem significado para ela. E muitas vezes ela se esforça mais, é mais responsável, é mais dedicada por aquele projeto que é tido como fútil, chamado bolsa cara, do que aquele outro se esforça por aquele projeto chamado humano indigno e prato de comida. Eu sei que vai virar bagunça, vão cancelar, mas você nunca vai me ver pagando a dívida de uma pessoa irresponsável. Você nunca vai me ver pagando a dívida de um traficante. Ah, o agiota quer me matar. É problema seu e dele, porque se eu te emprestar o dinheiro e você não pagar, quem vai querer te matar sou eu. Esse lugar da mistura das relações, das responsabilidades, geralmente é um lugar mais embaixo, tá? Quanto mais no topo, cada um é responsável pelo seu problema. Você já viu rico perder o sono por causa do problema de um amigo dele? Amigo do peito? Não. Sabe por quê? Preocupado com os dele. Não, porque ele acredita no amigo. Eu não vou me preocupar com você se eu acreditar em você. Eu vou me preocupar se eu duvidar. A pessoa que se preocupa com o genro, com o cunhado, com o filho, ai meu Deus, o que vai ser da vida dele se eu não fizer nada? Dependência emocional no talo, Fernando. Ele só tá mal, mas ele vai sair do outro lado. Se você acredita, logo o outro vai acreditar também. Uma vez eu te vi na pior, aquele dia, eu olhei e falei, rapaz, esse bicho tá mal. Você tava com um buraco na cabeça aqui de alopecia, não era? Era. Todas as pessoas da mesa te deram a dica pra quê? Dá um passo pra trás, vende esse carro, sai desse apartamento, não foi? Eu falei, cara, não faz isso ainda não. Primeiro vê se você tem um plano. Eu tava acreditando em você, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, vai por aqui, vai por ali. Por que você não faz tal coisa? Você se sentiu melhor com as pessoas duvidando ou com alguém acreditando? Acreditando. Esse é o jogo, Fernando. Ali, eu acho que eu nunca lhe falei isso, mas ali pra mim, não por vaidade, mas sair do apartamento e vender um carro era um atestado de fracasso. E seria. Por que você tá saindo daqui? Porque eu não dou conta de pagar. Você só não dava conta de pagar do jeito que você tava pagando. Mudou o jeito e você não mudou. Depois que você mudou o jeito, você começou a pagar. E detalhe, quantas vezes mais você ganha hoje do que você ganhava naquela época? Alguns. Posso te dizer, possivelmente se você tivesse dado um passo para trás, você não estaria onde você está hoje. Porque aquele era um passo para trás de covardia. Ali você estava esperando cuidado, dó. Eu não tive dó de você. Eu falei, cara, vai. Ah, e se não der certo? Eu, aquele dia, fui para casa e dormi. Não fiquei preocupado com você. Garoto novo, cheio de oportunidades, vai se experimentar na vida. Nós precisamos de um momento onde as pessoas desacreditem menos umas das outras. E você quer saber o que é pior? O motivo e a chancela para desacreditar é o amor. Ai não, é porque eu amo. Se você o ama, deixa ele levantar. É isso que nós precisamos hoje, unir capacidade, disposição e permissão. Se a pessoa tem capacidade, ótimo, tem que ter disposição, mete a cara. Se tiver capacidade e tiver disposição, aumenta a permissão que o resultado vem. É só você aumentar a permissão que as coisas param
param de dar errado. Eu quebrei 17 vezes, Fernando. Eu consigo olhar cada uma delas. Se eu tivesse aumentado a minha permissão antes, eu teria dado certo antes. Só que eu não sabia disso. Ninguém me mostrou. Eu não tinha esse entendimento, esse conhecimento que eu tenho hoje. Então eu não me assusto quando eu vejo uma pessoa doente, quando eu vejo uma pessoa endividada. Eu não me assusto. Eu desenvolvi uma capacidade de acreditar nas pessoas, porque eu sei que elas só precisam aumentar a permissão para ir mais longe. Qualquer pessoa hoje no Brasil, com diploma ou sem diploma, se você aumentar a permissão dela, ela vai dar um verdadeiro salto. E o mais legal é que ela vai dar um salto e não vai viver como eu vivia. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela vai dar um salto e depois outro e depois outro. Não quer dizer que vai dar tudo certo, mas quer dizer que os erros não vão prejudicar. Naquele momento, você estava com alguns erros que não te prejudicaram. Ah, mas não foi gostoso. Mas passou, não passou? Porque você tinha pessoas que estavam acreditando em você e não duvidando. E no lugar da permissão, as pessoas acreditam umas nas outras. No lugar da permissão, as pessoas não têm medo do futuro. No lugar da permissão, as pessoas se permitem se ocupar com as próprias vidas, porque elas sabem que assim é uma ótima forma do outro se preocupar com a deles também. Porque eles sabem que isso também é uma ótima forma de fazer o outro se preocupar com a sua própria vida. Foi mais legal ter conseguido com as suas pernas ou com a minha mão? Minhas pernas. Eu poderia ter feito um cheque pra você aquele dia, mas não fiz. Você foi lá e fez. Isso aumentou sua permissão. Quando você fala essas coisas, eu te confesso que é difícil separar permissão alta de egoísmo. Ainda mais quando você tem dentro de casa pessoas que dependem de você, familiares que muitas vezes estão doentes ou não têm dinheiro pra viver mesmo e dependem de você. Cara, isso é muito difícil, velho. Você Não é porque é difícil que não deve ser feito. Eu concordo que é difícil. Foi difícil pra mim também. Mas enquanto eu achava que eu era responsável por pensar em todo mundo, eu não estava sequer provendo o básico pra quem de fato dependia de mim, que era minha mulher e meus filhos. Sua mãe não teve um bom marido. Certo. Você era o homem da casa naquele momento. Não que eu fosse o homem da casa, que eu tinha criado em mim a responsabilidade de ser o homem que ela não teve. Ela nunca me pediu isso. Tem coisa que não precisa pedir, mano. Tudo bem, mas eu não posso responsabilizá-la pela expectativa e responsabilidade que eu assumi. Entendi. Entendeu? Isso foi uma coisa que, diante daquela situação, eu consegui ou preferi construir. E foi o que me impactou e que me prejudicou. A minha relação de dependência emocional com a minha mãe. Não foi a minha mãe. Foi a minha relação de dependência emocional com ela. Que eu construí por conta da dificuldade que nós vivíamos. Aqui é importante deixar isso claro, porque às vezes parece que a gente está sempre responsabilizando pai e mãe. Às vezes eles têm responsabilidade, às vezes não. Às vezes eles só são envolvidos. Nesse caso, minha mãe, ela era envolvida, não responsável por essa dependência emocional que eu criei e que gerou em mim uma falta de resultado durante muitos anos. Cara, você não me entenda mal, eu tenho muito respeito pelo trabalho que você faz, só que quando você coloca tudo dentro dessa caixa, parece que todos os problemas do mundo se resolveriam se as relações tivessem ajustadas. É difícil acreditar nisso, mano. Pega um cara que trabalha 12, 14, 16, 18 horas por dia, um policial que trabalha subindo morro. Como você olha pra esse cara e fala que, tipo assim, que ele não ganha mais dinheiro, que ele não consegue prover a família dele porque tem alguma relação atrapalhando ele? Vamos voltar para sua primeira reflexão, porque essa é a sua dificuldade e a dificuldade de muita gente. Quando você chama de egoísmo assumir a responsabilidade de cuidar da própria vida e não assumir a responsabilidade de cuidar da vida do outro se o outro não estiver fazendo isso, quando você chama isso de egoísmo, dá para ver que a sua dificuldade vai ser parecida com a dificuldade do próprio policial que você cita como exemplo. Tem muita coisa que ele quer fazer, ele não vai fazer se os outros não puderem fazer. Para que ele vai ganhar mais dinheiro se o dinheiro a mais que ele ganhar vai dar para ele uma vida que os outros não podem ter? Das duas, uma. Ou ele não terá essa vida, ou ele terá e se sentirá mal. As pessoas à nossa volta não são obrigadas a terem a mesma vida que nós queremos ter. Existem duas coisas, Fernando. A vida com permissão, a vida das pessoas que se permitem, e a vida com permissividade, a vida das pessoas que permitem que os outros façam o que quiserem com a vida delas. Esse policial que você citou como exemplo, ele tem uma carreira, ele tem um projeto, ele tem uma família. Por que ele tem que permitir que, de repente, o casamento mal sucedido da irmã dele, do irmão dele, o negócio mal sucedido da irmã dele, do irmão dele, impacte negativamente o plano dele, a carreira dele? Por que ele tem que permitir isso? Não é egoísmo do outro lado agora? Sim. Por que o egoísmo de um lado não vale e do outro lado vale? Vamos combinar um negócio, então ninguém vai ser egoísta. Se eu pensar na minha vida sem pensar na sua, é egoísmo? Talvez. Talvez. Se eu pensar na sua vida sem pensar na minha, é egoísmo? Talvez.
relações. Mas é irresponsabilidade pensar na sua vida sem pensar na minha. Agora, eu me comprometo com você, então, em pensar na sua vida, se você estiver pensando nela, mas em pensar na sua vida sem deixar de pensar na minha. Aí tá tudo certo. Aí a gente vai ter uma relação de apoio e não de dependência. E é isso que tá faltando para as pessoas em casa. E aí a gente vai ter uma relação de apoio e não de dependência. E é isso que tá faltando para as pessoas em casa, porque são adultos. Ah, mas a gente se ama, mas somos duas pessoas. E muitas vezes duas pessoas com carreiras, empregos, negócios diferentes. Duas pessoas com famílias diferentes. Então a gente precisa ter uma relação onde o vínculo é forte, mas o limite é claro. Aí você vê as pessoas prosperarem, terem felicidade e terem liberdade. Vínculo forte e limite claro. Eu te permito, mas eu também me permito. Eu sou prioridade na minha vida e você tem que ser prioridade na sua vida. E quando isso mistura, aí a gente precisa fazer uma análise de núcleo emocional para entender onde as relações se misturaram, onde as relações se confundiram, fazendo com que a permissão da pessoa fosse baixa, a permissão da pessoa caísse. Então ela não se permite ter dinheiro, ela não se permite ser leve, ela não se permite viajar, ela não se permite ter, ser, fazer e estar se o outro também não se permitir. Então a gente precisa simplesmente aumentar a permissão das pessoas hoje, para que elas possam ir mais longe. Qualquer pessoa que está em casa hoje, qualquer pessoa, se você aumentar um pouquinho a permissão dela, o resultado dela vai ser completamente diferente. E qualquer pessoa que está em casa, se você não aumentar a permissão, pode dar mais um diploma, pode botar mais uma pós-graduação, que o resultado vai ser igual. Quem está nos assistindo aqui sabe, já fez 1, 2, 3, 4 cursos e ganha a mesma coisa. Porque aumentou a capacidade, tem disposição, mas não aumentou a permissão. Aumente a permissão que a coisa muda.